Fala, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Meus amados irmãos, mais uma vez aqui, trazendo um vídeo de qualidade para vocês, um vídeo da Palavra de Deus. Espero que vocês aí curtam, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, e assim para que a gente possa estar crescendo, a Palavra de Deus está indo ser levada para outras pessoas que necessitam. Então façam isso, se inscrevam no canal, só assim a plataforma ela vai entender que o vídeo está sendo bom, todo mundo está gostando, e assim eles começam a enviar para outras pessoas. Então desde já lhe peço essa ajuda e com todo o coração já te agradeço. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler aí a segunda parte da declaração de João Batista, porque sabemos que no vídeo anterior ele veio falando que ele não era o Messias. Então ele também veio falando que ele não era quem eles esperavam, mas sim, ele era um profeta, o último profeta à vinda do Messias. E meus amados irmãos, também quero deixar claro com vocês aqui, eu acredito que vocês perceberam que eu fiquei um tempo aí sem fazer o vídeo. Foi por conta dos estudos. Eu não estava conseguindo auxiliar o estudo com o vídeo e edição, porque a edição do vídeo eu mesmo fazia. Então perdia muito tempo. Então não conseguia ter um tempo ali para estar estudando. E, infelizmente dei essa parada, porém Deus abençoou aí, enviou um amigo lá da igreja, a qual Gabriel também já te agradeço de todo o meu coração. E eu tenho certeza que o vídeo vai ser abençoado, a edição vai ser abençoada, que Deus vos abençoe grandemente. E meus amados irmãos, nessa leitura, nós vamos ler do verso 25 até o verso 28, entender mais sobre essa declaração de João Batista. E por que ele declarava todas as vezes que perguntavam quem ele era e por que ele fazia aquilo. E ali ele vai informar para todos quem ele de fato é e por que ele batiza. Porém, ele vai citar uma coisa muito importante. Quem vai vir depois dele e como a outra pessoa ou o outro profeta vai vir e vai batizar. Então é de suma importância essa leitura, porque nós vamos entender, aqui vai dar o início da jornada de Jesus, a jornada a qual ele ali vai pregando e vai falando para todas as pessoas que ele encontrar daquela nação. Então, meus amados irmãos, desde já, vou fazer aqui uma oração para que vocês aí se sintam mais confortável, mais firme na palavra de Deus, que Deus venha aí abençoar o nosso entendimento. Tá bom? Peço para que vocês aí curvem as suas cabeças e levem o seu pensamento para Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui entrando na Tua presença, Senhor, lhe pedindo um discernimento, sabedoria, para que assim, meu Pai, eu possa estar enviando aí a palavra do Senhor para quem necessita. E Deus, abre o nosso entendimento, que não seja eu, e que não seja os nossos pensamentos pensando por si só, mas que seja o Teu Espírito falando conosco. Me usa, e assim, meu Pai, fale com o Teu povo, e que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, no verso 25 do capítulo 1 de João diz assim: E perguntaram-lhe então, por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? 26. Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Então, meus amados irmãos, olha novamente o que João declara. Se eles perguntaram por que ele batiza, ele falou: olha só, eu não sou quem vocês pensam que eu sou, porém eu batizo com a água, mas vai vir um após a mim que não vai batizar somente com a água, mas vocês ainda não conhecem ele. Mas a partir do momento em que vocês começarem a ouvir coisas diferentes, milagres acontecer, aquele dali sim é o Messias. Então ele deixa muito bem claro: hoje vocês não conhecem, mas calma, vocês vão conhecer no momento certo.
em que ele virá. Então, meus amados irmãos, algo muito interessante é por que João batizava. A pergunta é por que João batizava. E, meus amados irmãos, peço para que vocês aí depois busquem a estudar lá em Salmo 110, capítulo 4, e também Hebreus, capítulo 5, versículo 8 até o 10, e também no mesmo Hebreus, do capítulo 6, versículo 20. Ali vai mostrar que Jesus, ele precisava entrar no batismo, ou ser batizado, melhor dizendo, porque no Antigo Testamento se fala pela linhagem de Jesus, que Jesus ia ser rei. Porém, ao mesmo tempo, as profecias falavam que ele seria um rei, também sacerdote de Deus. Então, por isso que João batizava, entendendo que o Messias iria vir ser batizado. Porém, o pensamento de João é o seguinte: por que tu vem ser batizado primeiro? Ou melhor dizendo, por que tu vem a mim para ser batizado, mas eu que tenho ir até tu para ser batizado? E Jesus, nós vamos ver um vídeo mais à frente sobre isso, a declaração de Jesus, porque é muito importante a fala de Jesus. Que Jesus, ele fala que convém eles fazem tudo que está nas Escrituras. Então Jesus ali, ele não vai ser batizado à toa. Jesus, ele veio ali cumprir a lei. E se ele cumpre a lei, ele está sendo certo em tudo que ele está fazendo. Então, meus amados irmãos, como é que são as coisas? Deus, ele é maravilhoso. Ele faz tudo conforme o planejado. O plano dele dá certo, ele tem que iniciar certo. E olha que interessante essa declaração de João Batista. Então, meus amados irmãos, nós pensamos muitas das vezes passar por cima das Escrituras de Deus, da palavra de Deus. E não, a palavra de Deus sempre nos ensina que devemos ir passo a passo. Não precisa você sair correndo. Tudo é no plano de Deus. Imagine se Jesus tivesse já ali naquele momento, começando a pregar o Evangelho, começando a fazer os milagres, mas não seguir a lei, não seguir o que Deus tinha falado para ele. Primeiro, seguir as etapas. Então, uma etapa vem após a outra. Então, Jesus, ele sempre fez isso. A primeira etapa é essa, então vamos fazer essa primeira etapa. Depois vamos partir para a segunda, depois para a terceira, e assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, você que hoje está com o coração acelerado, com o coração aí em desespero, porque as coisas não estão dando certo, você quer fazer tudo dar certo de uma vez. Não, meus amados irmãos, entregue na mão de Deus, porque Ele sabe como conduzir a tua vida, conduzir os teus passos. Então, se hoje você quer se converter, tenha Jesus primeiramente como seu Senhor, o único Senhor e Salvador da tua vida. E assim, as etapas seguintes, Ele vai colocar no teu coração. Se você hoje é viciado em algum tipo de entorpecente, é viciado na bebida, no cigarro, na prostituição, na lascívia ou em outros pecados, meus amados irmãos, o primeiro passo é você entregar a tua vida para Jesus. E ali, você dando o segundo passo, dia após dia, porque Ele vai fazer a obra perfeita na tua vida. E assim entendemos que Deus, Ele faz isso na nossa vida. Você que está desesperado por algum motivo, não se desespere, entregue na mão de Deus, porque assim foi feito com Jesus. Primeiro Ele teve que nascer, crescer ouvindo toda ali a doutrina que os judeus tinham sobre ali a lei mosaica. Assim Jesus, ele foi instruído sobre a lei. E depois, aos 30 anos,
ele veio a iniciar o seu ministério, porque a própria lei diz que o Messias tinha que iniciar o seu ministério com 30 anos. Então, olha como é que são as coisas. Jesus, ele entendia isso. Ele não poderia fazer com 29 e nem com 31 anos. Não, ele tinha que fazer exatamente o que a profecia antigamente que Deus tinha falado com os profetas para acontecer. Então, olha como é que Jesus, ele foi bem cauteloso em tudo o que ele vinha a fazer. Porque Deus tinha falado há tempos atrás, já tinha determinado. E Jesus, ele não queria passar por cima da ordem de Deus. E hoje você não pode passar em cima da ordem de Deus. A ordem de Deus é você seguir dia após dia com Ele, não no mundo, mas deixando as coisas do mundo de lado, mas seguindo Ele. Então, meus amados irmãos, tenha isso em mente. Não pense que você vai, por mais que esteja afobado, por mais que esteja em uma vontade maravilhosa de fazer as coisas para Deus, de deixar as coisas de lado, mas seguir só a Deus. Não, calma. Acalme o teu coração, que as demais coisas Ele fará. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 27 diz assim: o qual vem pós mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Meus amados irmãos, olha como é que João Batista ele foi humilde e entendendo a grandiosidade de Jesus Cristo. Ele entendendo que Jesus Cristo era superior a ele. Mas aqui ele não fala Jesus Cristo, nós entendemos isso. Entendemos que ele fala aqui que o Messias, que eles vão reconhecer quando começar a vir um milagre, quando começar a vir a pregação das boas novas de Deus, ele sim, ele é o Messias, o único, e que ele não é digno de desatar a sandália dele. Meus amados irmãos, o que nós vemos hoje em dia, vamos botar hoje em dia, meus amados irmãos, olha quantas pessoas que se dizem pastores de Deus, homens e mulheres que deveriam levar a palavra verdadeira de Deus, e eles começam a crescer, a ganhar fama, a ganhar visão do mundo, e começam a encher o seu coração de soberba, querendo ser maior do que os outros, e assim deixando as coisas do reino de lado. E assim, muitas das vezes falando que Deus, ele não enviou Jesus somente ali para pregar o evangelho, mas sim só para dizer do amor de Deus. Ali Jesus, ele veio sim para pegar o amor de Deus, mas ele também veio falar da justiça de Deus. Portanto, que Jesus, ele falou mais do inferno do que propriamente do céu. Então, meus amados irmãos, vocês têm que entender isso. Vocês têm que ser humildes de coração. Entender que Jesus, ele é o centro da tua vida. Por mais que você cresça, por mais que você esteja visto por toda a sociedade como homem e mulher do Senhor, até mesmo na mídia social, nas redes sociais, ali você ganha uma fama, você ganha uma notoriedade, e você esquece das coisas que Deus nos ensina. Então, e nos ensina aqui João a ser humilde e entender que o lugar dele é um lugar de servo, e um servo que está ali para servir aos irmãos que necessitam de ouvir a palavra, mas que ele cresça e eu diminua. Tá bom, meus amados irmãos? E aqui, lendo o verso 28 para finalizar o vídeo, diz assim: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus amados irmãos, como é que é interessante, porque fala a localidade que João Batista, ele ali batizava. Meus amados irmãos, ali em Israel,
do Rio Jordão, existe duas cidades, Betânia, o lado norte e o lado leste, a qual o leste, João Batista, ele ali estava pregando o arrependimento e também os batizando quem queria ser batizado. E, meus amados irmãos, algo que é muito interessante é que aquele lado foi aonde os milagres aconteceram. Josué, Elias, onde todos os profetas passaram. E ali há uma grande guerra teológica, né, para eles, de que aquele lado não serve mais, mas agora é só o lado norte, a qual eles ali, Jerusalém, e ali é o sumo sacerdote, onde fica. Aquele lado, para eles já foi jogado de lado, serviu só no passado, mas agora o centro ali é aquele lado de Betânia, a qual está do lado de Jerusalém, a qual o sumo sacerdote está, a qual ali eles pregavam e falavam das leis mosaicas. Então, aquele lado foi muito, ele foi explicado aqui porque nenhuma coisa é deixada de lado por Deus. João Batista, ele foi para aquele lado porque eu tenho certeza que ele foi levado por Deus. Então aqui nos ensina que independente de onde nós estejamos, Deus, ele não esquece de onde nós saímos. E também nos ensina a não esquecer, porque é dali que nós crescemos e vivemos uma nova vida. Se hoje vivemos em uma nova Jerusalém, né, no caso ali em Jerusalém, nós não podemos esquecer de onde nós viemos, porque ali foi o nosso alicerce com Deus. Então ali ele nos ensina que por ali, hoje a nação de Israel é abençoada. Tá bom, meus amados irmãos? O vídeo fica por aqui. Que Deus vos abençoe grandemente e que a cada dia Deus possa aí dar um entendimento da palavra para vocês. Fica com Deus, salve Vitória!